Tarde, igreja. Graça e paz. Hoje nós, em meio a mais uma vez um vídeo, para que nós sejamos fortalecidos um pelo outro e pelo Espírito Santo do Senhor. Que nós possamos caminhar junto como igreja, que nós possamos cada dia mais colocar a nossa esperança no Deus vivo, no Deus que tem cuidado de nós. Hoje eu gostaria de falar do Salmo 27, somente o primeiro verso, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Esse salmo ele retrata um tempo que Davi está sendo perseguido, ele retrata um tempo de guerra, porque se nós olharmos o verso 5 em diante, ele vai falar sobre isso. Mas é interessante quando ele fala aqui: o Senhor é a minha luz. O Senhor é a tua luz. E a mensagem de hoje é uma notícia boa no meio de tanta notícia ruim, ou então no meio do caos, porque nós continuamos abrindo e vendo postagem, e qualquer meio de comunicação que nós abrimos uma mensagem atrás da outra que vem de encontro à nossa vida, de encontro ao nosso trabalho, de encontro ao colégio do nosso filho, vem de encontro ao dia a dia de você viver, e parece que nós não vamos voltar a ter uma vida normal. O problema nisso tudo é porque nós esquecemos de entender que a nossa vida ela é normal, que quando nós entendemos que o Senhor é minha luz. Quando eu entendo que o Senhor é minha luz, por isso que eu falei de uma notícia boa em meio ao caos, é porque você não pode perder esse foco, eu não posso perder esse foco. Porque o Senhor é minha luz. Não importa o que está em volta de mim, o que está me cercando, eu tenho que entender que o Senhor é minha luz e é minha salvação. O Senhor é meu refúgio. É interessante que quando você passa por uma pista e você tem um problema no carro e você tem que parar o carro, essa pista ela tem um acostamento, uma pista federal ela tem um acostamento, e essas pistas municipais ou estaduais ela tem um local de refúgio. E esse local de refúgio é como eu e você devemos olhar o nosso Deus como nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. O meu Senhor, ele é minha luz. O teu Senhor, ele é a tua luz. O nosso Senhor é a nossa luz, a luz da igreja. Por quê? Porque a luz é o foco, a palavra ao qual você deve se espelhar e você deve olhar. Então essa conversa que nós vamos ter hoje, e estamos tendo, já iniciamos essa conversa, é para que a gente prossiga em olhar para o Senhor como Davi olhou, em meio à perseguição, em meio à dificuldade, porque você pode ver claramente no verso 2 que ele diz assim: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, e meus opressores e inimigos, eis é que tropeçam e caem. Ainda que um exército acampe contra mim, não me atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Por quê? Porque a luz dele é o Senhor, a salvação dele é o Senhor. O Senhor é a fortaleza dele. Então é interessante que aqui ele retrata duas coisas importantes na vida do servo do Senhor. O servo do Senhor ele tem que olhar sempre para a palavra de Deus e buscar na palavra de Deus a fortaleza que é o Senhor. E hoje o Salmo 27 ele diz claramente para mim e para você: não atemorize o vosso coração, porque a tua fortaleza sou eu, o Senhor dono da tua vida. Aquele que te resgatou, aquele que te ensinou as boas novas, e as boas novas vem de ler a palavra e entender o que a palavra do Senhor ela tem dito ao meu e teu coração. Descansa no Senhor.
se fortaleça no Senhor, espere no Senhor, tenha paz em mim. Ela vai sempre, a palavra de Deus, ela vai sempre falar isso, porque é interessante, dentro dos meus estudos que eu estou fazendo em Filipenses, é interessante que quando eu aprendi aqui, eu tenho um texto que eu estou falando sobre murmuração, e o texto ele me levou lá para o povo quando foi resgatado do Egito, da escravidão, e o povo, ao adentrar o deserto, ao estar diretamente com o Senhor ali, o Senhor ele chama o povo de Israel para ser povo dele, sabe? E o povo ele começou a murmurar. E quando eu comecei a me aprofundar em murmuração, queixa, eu entendi que a murmuração ela nasce primeiro na mente, no coração, sabe? Depois ela é colocada para fora em contendas, em brigas. E eu falei, gente, esse povo ele contendeu com Deus. Esse povo reclamou da proteção de Deus ao ponto de querer voltar para o deserto. E nós estamos aí caminhando para 70 dias hoje, quase 70 dias hoje parado, né? A maior parte da população brasileira, 90% da população, e a palavra de Deus hoje veio ao meu coração, eu lendo, estudando, e o Senhor falou comigo. O Senhor, através do salmista de Davi, ele falou assim, o Senhor é minha luz, a minha salvação, de que eu terei medo? De que você tem medo? De que eu tenho medo? De que eu tenho que ter medo? Aqui nós temos que ter tem um contraponto aqui. Ninguém está falando para você ser negligente, ninguém está falando aqui para você não obedecer às diretrizes que tem de saúde. Longe de mim falar isso, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui como crente, como aquele que confia no Senhor, como aquele que tenha a sua confiança na proteção do Senhor, como o salmista, como eu li para você que o 2 e o 3, se malfeitores me cercarem, eu trago para o contexto atual, o caos está em volta de mim, mas de que eu vou ter medo? Se a minha paz e a minha confiança está no Senhor, se a minha luz é o Senhor. É disso que eu estou falando. Eu estou falando para você ter uma paz interior, para você sentar em casa, dobrar seu joelho, não sei quantas vezes por dia, mas para que você dobre seu joelho e fale assim, Senhor, coloca essa paz dentro do meu coração, essa paz que Davi está expressando no Salmo 27. Mesmo que todo o caos esteja em volta, ele estava com paz, porque o olho dele, os olhos deles estavam fitos no Senhor, na luz da salvação dele, na luz de saber, e eu gosto muito de falar isso, e eu falo isso constantemente com a minha família, eu falo, se eu morrer hoje, eu tenho a convicção que eu vou estar no céu com o meu Senhor, que eu vou para a glória com o meu Senhor. E a convicção de salvação, a convicção de a certeza da salvação é uma coisa importantíssima para o crente. Porque quando você tem a certeza da salvação, ela vem paz, porque aqui no verso 1 diz assim, o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Terei medo eu da morte? Terei medo eu das coisas que estão ao meu redor? Não, porque a minha salvação e a minha paz está fito na luz, que é o Senhor da minha vida, o Senhor da minha salvação. O Senhor que tem guiado a minha vida e que no Salmo 51, verso 10, ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É uma conversa que nós temos que ter com o Senhor. Senhor, me dá paz em meio ao caos. E quando a gente parte aqui, nós estamos falando da luz, da salvação, de olhar para Deus e ter Deus como luz e salvação. E ele parte aqui para a parte B do primeiro
verso aqui diz assim: o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ele passa aqui por um conjunto de guerra, passa aqui para um contexto de perseguição, um contexto ao qual ele fala no verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim. Aí ele volta lá: o Senhor é a minha fortaleza. Ainda que o mundo esteja em caos, e o mundo está em caos, em meio às notícias, em meio à pandemia, em meio a tudo que está vindo para cima da gente, o meu Deus é a minha fortaleza, em quem eu me refugio. Porque se meu Deus, ele não me dá paz, ele não me dá tranquilidade para eu prosseguir para o alvo, e o alvo, eu e você sabemos que o alvo é a glorificação, a santificação é diária, sabe? O alvo é a glorificação, naquele dia ao qual nós vamos estar com o nosso Senhor na glória e dizer que Ele é santo, santo, santo. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Que eu venha a ter a certeza e a convicção, sabe, dessa coisa maravilhosa que é saber que nada que venha, sabe, abalar o mundo pode abalar a minha certeza na convicção e a salvação em Cristo Jesus. Eu tenho que ter paz. E como ter essa paz? Ter essa paz quando eu procuro e tenho a convicção que o Senhor é minha fortaleza, que o Senhor é meu refúgio, que o Senhor é o meu porto seguro, que o Senhor é aquele que acalma o vento, que o Senhor é aquele que abre o mar vermelho para o povo dele passar, que é o Senhor que tira o povo da escravidão, é o Senhor que me tirou da escravidão do mundo, dos vícios, das coisas ao qual adentrava a minha vida e fazia eu andar de forma errônea contra a palavra de Deus e contra o Senhor da minha vida. O Senhor é aquele que me lembra que lá no Éden um casal foi posto para dominar tudo, e esse casal, ele ali pecou em desobediência ao Senhor. Esse Senhor que é minha fortaleza é o Senhor que está no controle de todas as coisas, ao qual manda um homem construir uma arca no meio do nada e as pessoas começam a olhar, sabe? E esse homem passa quase 150 anos construindo essa arca. Esse é o Senhor que salva uma família, para que a glória dele seja louvada e dada continuidade, porque tudo ali é projeto do Senhor. De Gênesis a Apocalipse, nada no decorrer da história se perdeu. O Senhor não perdeu o controle em nenhum momento. E a pergunta para mim e para você de novo, sabe? Em meio ao caos, eu queria te dar essa notícia boa. O meu Senhor, o teu Senhor, o grande eu sou, Ele continua sendo o Senhor da minha vida, da tua vida e sendo o Senhor do mundo. Controlando todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada. O Senhor é minha fortaleza, o meu refúgio. É o Senhor que cria em mim. E é interessante que Davi, eu estou lendo 27 e o 51 ao mesmo tempo aqui, e é interessante que Davi, no verso 11, ele diz assim: não me expulse da tua presença, nem me retire do teu Santo Espírito. Esse Deus que é fortaleza e refúgio é o Deus que tem o poder de salvar toda a nossa família. É o Deus que tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão. Controle do mundo. E ele no verso 12 do Salmo 51, de número 51, ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação. É interessante a parte A do Salmo 51, verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação. O Senhor é a fortaleza, é Ele que restitui a alegria da minha salvação. Pede a Ele, converse com Ele, fale com Ele. Nós temos, e quando eu falo temos,
a humanidade, nós criamos muito ídolo no nosso coração. Nós criamos, Isaías vai falar sobre isso. Isaías fala sobre o homem que pega a madeira, corta a madeira, faz a madeira como lenha, da mesma madeira ele faz um ídolo e ali ele começa a adorar. A humanidade, ela adora muito fácil, ela se prostra muito fácil, ela bota a salvação e o socorro dela no colo e nas costas de homens, mas o nosso socorro está no Senhor. O nosso socorro está na mão do Senhor, do Deus vivo, daquele que tem o controle da nossa vida antes da fundação do mundo. Por isso que Davi ele fala aqui, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? É uma pergunta muito, muito pesada e muito própria para o momento. O Senhor é a fortaleza da minha e da tua vida, a quem temeremos? De que você tem medo, de que eu tenho medo? Qual de nós pode dizer que vai estar respirando amanhã, a não ser pela graça e pela misericórdia de Deus? Que nós possamos cada dia mais olhar para o autor e consumador da nossa fé, e quando voltarmos a viver em comunhão, que eu falo em comunhão, que formos liberados para estar em coinonia, né, juntos na igreja, louvando e exaltando o nome do Senhor, que o nosso coração possa voltar melhor, puro, como diz no verso 10 do Salmo de número 51. Cria em mim um coração puro, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que Ele renove o nosso coração para esse encontro, esse reencontro após esses meses que nós estamos passando, e eu não sei quantos dias mais, mas que nós possamos ter mais alegria em adorar o nosso Deus, que nós possamos ter mais amor ao próximo, e o próximo é esse que está próximo de você, não é só da tua família, que nós possamos mais nos empenharmos na comunidade ao qual nós estamos inseridos, trabalharmos mais para difundir o Evangelho, falar do amor de Cristo, da fortaleza, da proteção, da luz que é, e sejamos luz, ou refletimos luz no meio da comunidade ao qual estamos inseridos, que nós possamos ser luz, que nós possamos realmente falar da soberania de Deus e mostrar a soberania de Deus na nossa vida, porque ter a convicção de que o Senhor é nossa fortaleza é ter a convicção que Ele é soberano, que Ele é inigualável, que não existe nada maior do que Ele, que não existe nada melhor do que adorar esse Deus e amar esse Deus dessa maneira, ter a convicção da confiança que é Ele, somente Ele, que tem direcionado a nossa vida. Ter a convicção que Ele é o nosso refúgio em meio ao enguiço, em meio à preocupação, em meio ao desemprego, em meio ao medo de perder a empresa, em meio ao medo da falência. É aquela luz que olha para você e você tem a convicção: aqui é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse é o meu Senhor, o Deus que tem me tirado e conduzido a minha vida. O Deus que tem conduzido a igreja dele na face da terra. O Deus que tem me amado de uma maneira que eu, imerecedora, enviou seu filho por mim. Que eu não troque esse Deus por momentos de euforia ou por falta de sabedoria. Que eu aprenda a dar boas notícias em meio ao caos, que seja um arauto, um portador das boas notícias, que eu use o meu telefone, o meu meio de comunicação para dar as boas notícias, as boas novas, dizendo que Ele vai restituir em mim e em você
a alegria da salvação. Porque Davi, no Salmo 51, quando o profeta Natan vai estar com ele, vai dar uma notícia muito ruim para ele. E Davi, ele fala: restitui-me a alegria da tua salvação. Dê essa boa notícia a seus irmãos, que o meu Deus e o teu Deus é fortaleza, que o meu Deus e o teu Deus é luz, que o meu Deus e o teu Deus é refúgio e socorro bem presente na angústia. Se nós estamos passando por tudo isso, se embebeda da palavra do Senhor, que você vai ser fortalecido, que você vai ser alicerçado. O Evangelho é isso, é viver a palavra de Deus. É saber que várias e várias e várias pessoas morreram pelo Evangelho para cumprir aquilo ao qual o Senhor determinou para a vida delas. O que está determinado para mim e para a tua vida, o que está decretado por Deus para mim e para a tua vida, vai acontecer. Então se alegre na salvação em Cristo Jesus. Se alegre em saber que você tem um Deus que cuida de você antes mesmo que você nascesse. Que tem um Deus que cuida de cumprir com a palavra dele. Meu Deus nunca vai me decepcionar. Ele me ama, mesmo eu sendo frágil, fraco, pecador. Esse Deus me ama de uma maneira tremenda. E Ele que me fortalece e faz eu ter essa confiança nele de maneira tremenda. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus te dê uma semana de paz e de alegria na presença dele. E que Deus seja o teu refúgio em todos os momentos da sua vida. Que nós possamos, cada dia mais, nos alegrarmos no Senhor. Nos alegrarmos nesse Deus. O homem vai te decepcionar. Ele nos decepciona. Nós decepcionamos as pessoas constantemente, falamos o que não devemos. Mas o nosso Deus, toda a palavra dele que foi falada, foi cumprida. Toda. Quando eu leio as Escrituras, eu vejo que tudo aqui se cumpriu da forma que o Senhor determinou. Ele não vai me decepcionar nunca. Ele não vai te decepcionar nunca. Aprenda isso e tenha essa convicção. Que Deus te abençoe. Pai amado, santo e Pai querido, nos dê uma semana de paz na Tua presença, uma semana para Te glorificar e Te exaltar com as nossas vidas, Pai. Que sejamos luz no mundo e que possamos, Pai, refletir o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é Cristo, o pão da vida, aquele que salva, aquele que muda, aquele que transforma as vidas como transformou a minha, Pai. Pai, fortaleça a Tua igreja para que quando nós nos reunirmos de novo, Pai, em corpo presente na igreja, possamos, Pai, Te glorificar e Te exaltar com as nossas vidas, Pai. Como fala em João, capítulo 4, verso 23, 22 e 23, 24, só procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Pai, que nós possamos, Pai, ter a certeza, Pai, que o Senhor é a nossa fortaleza e o socorro bem presente, Pai. Que nós possamos, Pai, ter essa convicção dentro do nosso coração. Coloca isso dentro do nosso coração, Pai. Porque sabemos que nós, por vontade própria, Pai, não podemos, Pai. Mas o Senhor, Pai, que tem nos cuidado de nós, Pai, tem nos amado de maneira extraordinária, muito mais do que merecemos, Pai. Cuida de nós, Pai. Nós choramos e Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.